Bom dia, uma excelente semana para você, que Deus abençoe essa semana, que seja uma semana assim decisiva, né? A última semana do mês de outubro, que seja uma semana linda e os últimos dias, né, do mês. Então vamos concluir aqui a leitura dessa segunda carta de Pedro e depois, se vocês concordarem, a gente pode ler a primeira, né? Vamos ler já, deixar resolvida essa parte das epístolas de Pedro. E aí eu aceito sugestões aí de qual que será o próximo livro que a gente pode ler juntos aqui todas as manhãs e meditar sobre a palavra de Deus, né? Nesse trecho aqui você vai ver ali que ele fala a respeito disso, da importância da gente conhecer o Senhor, da gente conhecer a palavra do Senhor, para que ela vá transformando as nossas próprias verdades, que são os sofismas, né? Sofisma é uma mentira que de tanto ser repetida se tornam verdades. Então nós temos dentro da nossa mente muitos sofismas, coisas assim que a gente ouviu na infância, dizeres populares, coisas que não correspondem à verdade de Deus, mas que é verdade para nós. E às vezes não, né? Sempre, né? O Espírito Santo tem que ir lá resgatar e transformar aquela ideia, aquele pensamento, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo já falou sobre isso lá em Romanos 12, né? Onde ele fala para a gente não se conformar, não tomar o formato desse mundo, mas ser transformado dia após dia pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é isso que a gente faz por meio da palavra de Deus. Em Hebreus, o escritor de Hebreus diz, né, que a palavra de Deus ela é mais poderosa do que uma faca de dois gumes, uma faca afiada dos dois lados, capaz de separar ossos e medulas e nervos. Ele fala assim, é capaz de chegar lá no âmago do espírito, da alma e mudar aquilo que está errado, aquilo que precisa ser corrigido, para que a luz do Senhor entre e comece a guiar os nossos passos em um local seguro. Isso é muito tremendo, né? A palavra de Deus é vida, é libertação, é cura. Jesus falou, né? E conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Nós somos livres, nós somos libertos por meio dessa verdade. Então, o contato com a palavra de Deus é algo precioso demais. E eu quero estar fazendo isso com você todas as manhãs, né? Então, me diga aí qual o texto do livro, qual livro você gostaria que a gente lesse aqui juntos. Nós já lemos o livro de... eu não lembro lá no comecinho, né? Qual que a gente leu primeiro, não sei se foi as epístolas de João, o Evangelho acho que não foi. Mas a gente já leu Efésios, que eu lembro, né? Isaías, o livro de Isaías inteiro. E a gente pode ler ou numa sequência, dá a sua sugestão aí, para que a gente vá conhecendo cada vez mais dessa palavra maravilhosa, né? O importante não é o teor, vamos rápido, né? Vamos ler rápido. Não, Deus não quer que você leia rápido, que você conheça a letra. Ele quer que você tenha essa intimidade com Ele, que você medite na palavra dEle. E a Bíblia fala isso, né? Que a gente pra gente meditar na palavra de Deus, parar e pensar a respeito, confrontar ela com essas nossas verdades e colocar luz aonde ainda há trevas, né? E deixar as coisas claras e andar na direção do Senhor. Então esse que é o objetivo, não é a rapidez, né? É a qualidade, não é você conhecer a Bíblia inteira de capa a capa, mas você viver, ainda que seja um único versículo, né? Isso já transforma tudo. Então vamos lá, no capítulo 3 de 2 Pedro, diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças à sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos nossos profetas, pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então ele falando assim dos questionamentos, a gente ouve isso até hoje, né? Desde quando eu entrei na igreja, isso tem acho que uns 15 anos atrás, né? Um pouco mais, talvez, eu tenho ouvido assim, Jesus está voltando, né?
Só que para Deus o tempo nosso cronológico é diferente do tempo de Deus, que é o Kairos, não é o Cronos que a gente tem aqui contando os segundos, minutos. Deus trabalha com fases, né? Com etapas. Então é o Kairos de Deus, é o tempo de Deus. Ele coloca um tempo aqui e o outro aqui. E nesse meio, até você alcançar aquela outra fase, Deus não está preocupado com isso, porque Deus é eterno, né? Ele tem toda a eternidade para fazer aquilo que Ele está fazendo, restaurando a criação para aquela origem, para aquela identidade original que Ele criou lá no jardim com Adão e Eva. Ele está nos restaurando aquela comunhão com Ele que o princípio tinha. Ai, começou a minha tosse. E eu não trouxe nem minha água, esqueci. Pronto. Então, deixa eu ver onde que nós paramos aqui. Então ele falando, né, que desde os antepassados morreram, ele estava escrevendo essa carta para que o povo lembrasse das coisas que ele tinha falado lá atrás, porque a gente vai esquecendo, né? Então ele deixou tudo escritinho aqui, ó. Essa já é a segunda carta que eu estou ensinando vocês. Então vamos ver primeiramente, né, o que ele estava falando nas primeiras cartas, que essa segunda carta ele alertou muito a respeito dos falsos mestres, dos falsos profetas que viriam a aparecer naqueles dias, né? Nesses dias, né? E aqui para trás, vamos ver qual é a instrução que ele estava dando à igreja lá naquela primeira carta, essa lembrança, fazendo lembrar das coisas que ele havia ensinado. E às vezes a gente pensa assim, mas Jesus está para voltar já há 15 anos, há 20 anos, né? Mas o importante é que o evangelho chegue a todas as pessoas antes dessa vinda de Jesus, que foi o que a palavra diz. A hora que esse evangelho for pregado aos 4 cantos do mundo, então será o dia da grande vinda do Senhor, né? Maranata, hora vem, Senhor Jesus, está lá no Apocalipse, né? A gente anseia por esse dia da vinda de Jesus, que é o cumprimento de toda a promessa de Deus. Mas a gente precisa também viver o nosso dia de hoje, né? Jesus falou, cabe a cada dia o seu mal. A gente não vai viver lá com olhos no que está por vir, mas a gente vai buscar ser transformado a cada dia, nos preparar para essa vinda, né? Então ele está alertando aqui que naqueles dias, né, lá para frente, né, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. E eles dirão, o que houve com a promessa da vinda, né, da vinda de Jesus? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esqueceram de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terras. Esta formada de água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Falando lá do tempo de Noé. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então, ele está dizendo assim, eles não sabem que da mesma forma que as águas vieram e destruíram o mundo lá na época de Moisés, de Noé, né? Da mesma forma vai acontecer, sem que ninguém saiba o dia nem a hora. Noé ficava alertando aquele povo, né? Olha, vai chover, né? Lembrando, vai cair água do céu até encher isso aqui e inundar. Imagine a loucura, porque nunca havia chovido até então. A palavra diz isso, que nunca tinha chovido. E Noé estava construindo um barco porque ia ser tanta água que ia cair do céu, né? Não sei como é que nome que ele usou, porque chuva não existia. E os povos achavam que ele era louco, trataram ele como louco. Até que chegou o dia que começou a cair a água do céu e aquilo começou a inundar, né? E a palavra diz que Deus fechou aquela arca pelo lado de fora, porque eu acho que se tivesse fechado pelo lado de dentro, talvez Noé tivesse aberto, porque eu imagino tanto de gente gritando em volta daquela arca para entrar. Só que o tempo havia acabado, já não dava mais tempo de entrar. Da mesma forma, Deus tem nos chamado para entrar dentro da sua arca, né? Venha para um lugar seguro, porque tudo isso será destruído. O juízo de Deus vai vir sobre a terra. E às vezes a gente fala, que loucura isso, que o mundo está tão tranquilo, né? Não vai acontecer nada. Mas os sinais estão aí.
E ele ainda diz, né, quando vocês ouvirem guerras e rumores de guerra, terremotos, isso será só o princípio das dores, né? Ainda vai acontecer outras coisas, o sol, os sinais nos céus, e isso anuncia que está próximo a minha vinda, né? Que está próximo de vir a chuva, né? Como lá na época de Noé. E ele está nos alertando a vir para o lugar seguro. Então, que os nossos ouvidos se abram para esse chamado, que a gente não sabe nem o dia nem a hora, mas ele vai voltar, porque a promessa do Senhor é verdadeira. E como está a nossa vida hoje? Nós estamos preparados para subir com Cristo? Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Jesus serão levados dessa terra, transformados num corpo glorioso, né? E serão levados para viver com Cristo. E haverá destruição para aqueles que rejeitam o ensinamento da palavra, né? Então esse é o nosso alerta para nós mesmos, para olharmos para nós mesmos, como Paulo falou, né? Para que eu, anunciando o Evangelho, não seja eu mesmo reprovado, por mais que ele tinha ali a manifestação dos dons espirituais na vida dele de forma tão evidente, né? Ele ainda tinha receio que ele mesmo fosse reprovado diante do juízo de Deus, né? Será que tá tudo certo comigo, né? Às vezes é muito mais fácil a gente tirar o cisco do olho do outro do que tirar a trave que está nos nossos próprios olhos. Então, colocar diante do Senhor isso também. Senhor, me mostra, sonda o meu coração, né? Como Davi orou lá no Salmo 132, 137, ele falando isso. Sonda o meu coração para ver se há em mim alguma coisa que desagrada ao Senhor e corrige, me ajuda a corrigir, porque tudo nós somos dependentes do Senhor, até para nos mostrar aquilo que está de errado conosco mesmo, porque os nossos erros, os nossos pecados, né, é como um mau hálito, né? A gente não percebe, só quem está à volta percebe. Então a gente precisa dar ouvidos também para o que as pessoas estão falando a nosso respeito. Coloca diante do Senhor. Senhor, eu sou isso que eu estou ouvindo, o Senhor me mostra, me ajuda a corrigir, me ajuda a ser melhor a cada dia, me transforma à luz da sua palavra, para que eu seja aprovado no dia da sua vinda, porque eu quero estar contigo, né? Eu quero viver o teu propósito nessa terra, para que outras pessoas também sejam abençoadas a partir da minha vida. Esse é o nosso posicionamento assim diante do Senhor, né? Porque essa é a vontade do Senhor, que você tenha uma vida abundante aqui nessa terra. Jesus falou que ele veio para isso, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso não fala só de vida financeira, mas abundância de alegria, abundância de paz, abundância de saúde, abundância de vida mesmo, né? E quando você vive essa vida abundante, abundar é quando supre a necessidade e transborda, né? Assim, né? É o além daquilo que a gente precisa. Quando você abunda na sua vida, você abençoa também a vida de outras pessoas. Aquilo que é abundante em você acaba transparecendo, né? Acaba transbordando na vida de outras pessoas também, né? Glórias a Deus por isso. Seja você um canal de bênção na vida das pessoas que estão à sua volta. Então ele falando ali da destruição dos ímpios, aí no versículo 8 ele continua, né? Não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aqui falando desse tempo de Deus, né? É o Kairos, é o tempo do Senhor. Para ele não importa os dias especificamente, mas os objetivos cumpridos em cada fase, em cada Kairos, em cada tempo. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Essa palavra aqui é maravilhosa, porque Ele está falando assim, às vezes a gente pede alguma coisa para Deus, a gente fala, ai, como está demorando tanto, né? Está demorando tanto. E Ele diz assim, ó, ao contrário, né? Alguns pensam que está demorando muito, mas ao contrário, Ele está sendo paciente com vocês. Porque Deus, Ele está nos moldando, Ele está tendo paciência conosco, Ele está indo no nosso ritmo, porque o tempo para que as promessas dele se cumpram na nossa vida, não é lá o tempo de Deus, Ele não vai levar 1000 anos para fazer. O tempo de Deus é o hoje, o agora, né? Então a vontade de Deus é que você seja abençoada hoje,
para que você receba tudo aquilo que Ele tem para você hoje, né? A palavra fala muito disso, né? No dia que se chama hoje. Dá uma reparada. Em Isaías, Jeremias, os profetas falavam muito isso. E esse hoje na Bíblia está sempre escrito com letra maiúscula. É o dia do Senhor, o dia que operou o Senhor, o dia que a bênção do Senhor foi derramada, né? Então Deus tem, Ele já nos deu, a palavra fala, né? Lembra lá de Efésios, comecinho de Efésios? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então Ele já nos deu, mas à medida que a gente vai crescendo, vai tendo maturidade para receber, a gente vai acessando essas bênçãos que Deus já nos deu. Então Ele está dizendo assim, Deus não está demorando em cumprir aquilo que Ele te prometeu. Ele está te formando, Ele está tendo paciência com você. Ele está te preparando para receber, para que quando você acesse aquilo que Ele te deu, seja verdadeiramente bênçãos na sua vida e não leve você para um outro caminho que vá se desviar dele, perder a sua alma, né? Então Deus está sendo longânimo para conosco, isso que Pedro está falando aqui. Descansa no Senhor. Quanto mais rápido você se transformar, você buscar essa transformação no Senhor, né? E deixar Ele te moldar, deixar Ele te preparar, mais rápido você vai acessar tudo aquilo que Ele tem para você, né? Como uma criança, né? O pai rico, né? Não é que ele seja injusto em não dar um carro para o filho dele de 6 anos que está pedindo, né? Ele sabe que aquilo ali não é uma ferramenta que vai ser usado com sabedoria por uma criança. Então ele precisa esperar o filho crescer para ter a maturidade, para daí ele poder dar aquele presente que ele está pedindo, né? Nós somos crianças diante do Senhor. À medida que a gente vai ganhando essa maturidade, Deus vai nos abrindo acesso para aquilo que Ele tem para nós, né? Eu vou até ler de novo, porque eu parei na metade do versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, viu? O arrependimento que nós falamos ontem, né? A transformação de mente, a metanoia. Então Deus não quer que você pereça, por isso que Ele não te dá tudo que você está pedindo para Ele hoje. Primeiro Ele quer que você transforme a sua mente, renove a sua mente, aí você pode acessar com tranquilidade, sem que aquilo venha a ser maldição para você, mas verdadeiramente bênção. No 10, o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, tudo que nela há, será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Olha só que pergunta interessante, né? Já que todas essas coisas vão acontecer, que tipo de pessoa você deve ser, né, para o Senhor? Vivam de maneira santa e piedosa, Ele está respondendo aqui, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Algumas traduções dizem ansiando por esse dia, né? Desejando teu coração, olha, Senhor, eu estou pronto, né? Pode vir, venha, venha, que venha o cumprimento da palavra de Deus. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Essa é a palavra de Deus, que está lá em Apocalipse, dizendo que Deus está purificando a humanidade para colocar-nos numa nova terra, onde impera a justiça dele. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhe-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Olha só, né? Imaculados, sem mácula, sem mancha, sem pecado, e inculpáveis, que não haja nenhuma acusação sobre a sua conduta, porque você é irrepreensível diante do Senhor. Assim que Ele está dizendo para a gente ser encontrado nesse grande dia do Senhor. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem,
como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles, né? Viu como ele fazendo uma alusão aqui a Paulo, que recebeu a sabedoria de Deus, não ali pelo ensinamento de Jesus, ele não era um apóstolo que andou com Jesus, mas ele teve seus olhos iluminados pela palavra de Deus de forma sobrenatural. Ele teve um encontro com Jesus depois da partida de Jesus dessa terra, né? E ele escreveu nas cartas deles, e tem muitas pessoas, como ele está dizendo ali, que distorcem essa palavra e usam para a própria destruição deles, seguindo por outros caminhos, né? E é assim com toda a escritura, como ele mesmo diz. Por isso que a gente tem que passar tudo à luz do Espírito Santo de Deus, né? Buscar o Espírito Santo de Deus, porque é ele que nos ensina em toda a verdade. É ele que nos direciona aquilo que é verdadeiro, né? E no 17, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Que coisa linda, né? É esse conhecimento do Senhor Jesus Cristo que vai nos manter no caminho reto, na verdade. Quanto mais a gente conhece aquilo que é verdadeiro, menos a gente está sujeito ao engano, né? Que Deus abençoe grandemente a sua semana, o seu dia, e amanhã a gente vai estar aqui de novo, se Deus quiser, às 6h16, crescendo cada dia mais nesse conhecimento. E como eu falei, né? Vamos ler ali a 1 Pedro, vou até deixar marcadinho aqui, vamos ler a primeira carta, e depois disso eu aguardo suas sugestões aí, de qual que a gente continua a ler, qual livro que a gente começa a ler de novo desde o início, tá bom? Beijo, até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus.